Irmãos, abram suas Bíblias para Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, dos versículos de 1 até o versículo 15. Gênesis 18, de 1 a 15. Vamos ler. O Senhor apareceu a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: Façam como você diz. Faça como você diz. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda através de Abraão. Atrás de Abraão, desculpa. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade, exceto que você riu. Nós temos aí acompanhado a saga de Abraão, né? E depois de um tempo, na mesma época ainda da última aparição, se a gente olhar o capítulo 17, Deus ele muda o nome de Abraão, muda o nome de Sarai, de Abrão, né, para Abraão, e muda o nome de Sarai para Sara. E essa mudança de nome tem exatamente um valor simbólico para aquilo que Deus iria fazer na vida deles. Abraão, essa ideia de estender o nome de Abrão para Abraão, era a ideia de que ele fosse pai de muitas nações. É uma ideia de extensão, né? E também ele muda o nome de Sarai para Sara, né? Também com o mesmo propósito de que ela fosse a mãe de uma grande nação, né? Abraão, pai de muitas nações, né? E já no plural, e Sara, ela mulher de uma grande nação, né? Tem uma certa diferença ali. E agora, nesse tempo,
O texto vai dizer, o versículo 1, o Senhor apareceu a Abraão nos cavalhais de Manre, ele estava vivendo nessa localidade, quando ele estava sentado à entrada da tenda, e aí a Bíblia ela traz que ele vê três homens, ele olha para frente, vê três homens, ele corre para esses três homens, em direção a esses três homens e se prostra. Ele entende ser o Senhor que estava aparecendo. O texto vai dizer: o Senhor apareceu a Abraão. Então ele entende ser o Senhor. E de fato, isso vai se confirmar, né? E nós chamamos isso no estudo de teologia de teofania. É quando Deus ele se apresenta na forma de homem, ou faz uma aparição onde o homem se vê. E quando ele se tem essa transformação, isso é chamado de antropomorfia, né? Uma transformação, porque o texto em João vai dizer que Deus é espírito, né? Ele não é carne como a nossa carne, mas ele tem esse poder de se transformar. Inclusive, a gente vê Paulo dizer que anjos também têm esse poder, né? Que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz, né? Então tem essa, eu não sei como que funciona isso, a Bíblia não dá muitos detalhes de como se faz, de como se dá isso, mas em um determinado momento eles podem ter a mesma aparência de homem. E aqui vai mais longe, né? Porque pode só ser apenas uma visão, né, de um homem. Parece com homem, mas é uma visão. Mas a gente vê que eles fazem ali uma refeição com Abraão, a gente vai ver ali na frente, né? Então é muito interessante esse tipo de transformação, né? Mas fato é que é o Senhor, porque nós podemos confirmar isso principalmente que será para a semana que vem, do versículo 20 ao 33, esse diálogo que Abraão tem com o Senhor. E aqui esse Senhor aqui, essa palavra Senhor é Yahvé, né? É traduzido de Yahvé. Então, o próprio texto indica que esse homem que ficou, né, vão dois anjos para Sodoma, a gente vai ver aí no a partir do versículo 16, e fica um homem ali. E esse homem, como se diz, no diálogo com Abraão, ele chama esse homem de Senhor, Yahvé, Deus, né? E aí no versículo 33, diz que o Senhor se retirou, ou seja, ele saiu dali, né, de uma forma diferenciada, né? Ele não apenas caminhou ou ele saiu, né? Ele desapareceu daquele local, no versículo 33. Essa é a ideia. Então a teofania é exatamente essa aparição de Deus, uma aparição visível aos olhos humanos. E agora, para os cristãos, essa teofania, a gente pode considerar uma cristofania, que é uma aparição prévia ou antes, antecedendo a encarnação de Cristo, né? E, e aí Deus ele pode interferir, né, na linha do tempo, para todo o propósito, e aí, enfim, os irmãos podem pensar aqui como Cristo apareceria em forma de carne antes mesmo dele se encarnar, né? Então, enfim, fato é que é Deus aparecendo ali, tá bom? Então, o que esse texto quer nos mostrar essa noite? Qual que é a grande ideia dele? É que Deus reafirma sua promessa a Abraão juntamente com sua esposa. A gente vai ver que anteriormente Deus fala somente com Abraão, agora ele fala também com Sara. Então Deus quer reafirmar sua promessa juntamente com Abraão e sua esposa Sara de um descendente
que viria num prazo de 1 ano. Então, o propósito dele aparecer aqui para Abraão é dizer: olha, daqui a 1 ano, então ali, daqui a 365 dias, eu voltarei e... Ele não fala que vai voltar, né? Mas daqui a 1 ano eles teriam um filho. Pode contar. Isso certamente acontecerá. Né? Então, esse é o propósito desse texto aqui. Por que apareceu esses 3 homens aqui? Para falar com Sara também. Falar com Abraão, falar com Sara e dizer: daqui a 1 ano vocês terão um filho, terão um descendente. Tá? E aí começa com o quê? Com essa aparição mesmo. É interessante que o versículo 1 ele fala, na minha tradução, versão, obrigado. Não, com tradução, não. Na minha versão e na versão dos irmãos, quem tiver com a RA, vai estar no maior calor do dia, não é isso? Esse maior não tem no texto original, é no calor do dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vai achar que é ao meio-dia que apareceu os anjos, os 3 ali. Mas não quer dizer isso. Algumas versões, como a ARC, traz quando tinha aquecido o dia. A ideia é de quando o sol nasceu e já está naquele calor do dia. Não quer dizer no mais calor do dia. Se for mais calor do dia, aí depende, né, da região, depende. Essa região que Abraão estava, era uma região árida? Era uma região de floresta? Qual que é a característica dessas regiões? A gente sabe que aqui, se estava nos carvalhais de Manre, não é árida. É uma região de floresta ou de quase floresta. Então, qual seria o pico, ou qual seria o momento do calor do dia? Quando vem o calor do dia, para a pessoa sair da tenda e se assentar na porta da tenda. Então, eu acredito, essa é uma ideia minha, né, que ele se assentou ali por volta das 10 horas. Por volta das 10 da manhã, entre 9 e 10 da manhã, apareceu aqueles 3 homens. Por que eu penso assim? Porque há um tempo para preparo de almoço, né? Então, se ele aparece meio-dia, que horas ia ficar pronto esse almoço, irmão Anjo? Até matar ali o vitelo, que era um vitelo, né? Já ia estar para janta, né, irmão Odé? Ia ser janta, então. Então, aparece ali na hora que está, sabe aquele momento onde já aqueceu a terra, já está, né? Porque uma região de floresta isso demora um pouco, de 2 a 3 horas para aquecer, para ter um calor do dia ali, para o texto dizer. E eu vejo também que quando é meio-dia, o texto traz meio-dia. Ao meio-dia apareceu. Aqui não está falando ao meio-dia, está falando quando iniciou o calor do dia. Né? Essa é a ideia. Tá? Então, Abraão estava sentado ali. Quando isso acontece, o que ele faz? Ele corre em direção. Isso é interessante porque o Senhor fala com ele, apareceu o Senhor. E aí depois diz que ele vê 3 homens. Né? Interessante isso. Como que se dá isso? Ele era o próprio texto mais para frente lá, no capítulo 19, se eu não me engano, estava lendo ele hoje, quando ele está lá, né, mais para frente, do capítulo 20, ele está com Abimeleque. O Senhor ele repreende Abimeleque dizendo: Abraão é um profeta. E ele pode interceder por você. Então, olha só, Abraão, ele não é chamado até então de profeta em nenhum momento aqui. Mais para frente ele vai ser chamado de profeta. Quem que é profeta? Profeta é quem ouve a voz de Deus, quem fala com Deus. Então, provavelmente, o Senhor chamou a atenção dele, né? Então, ele entende a presença do Senhor e ele olha para frente. Quando ele olha para frente, ele vê aqueles 3 homens chegando. E ele corre em direção. Então, essa corrida dá a impressão assim da satisfação, né, de receber alguém. A alegria de receber alguém. Né? Então, ele vai em direção àqueles homens e ele se prostra em terra, que era a maneira como alguém receberia uma autoridade espiritual em sua casa. Está chegando
autoridades espirituais, você se prostra, né, em sinal de humildade, em sinal de respeito à autoridade, né? E o texto segue dizendo que ele pede ao Senhor: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Pensou a oportunidade de você ter Deus que está em forma humana, hospedado na sua casa? Hein, Sael? Aquela churrasqueira sua ali, ó, ia ter que pôr para funcionar rapidinho, né? Para atender ali a chegada do Senhor, né? Juntamente ali com os anjos. Então, o pedido dele: olha, se eu posso obter favor diante do Senhor, diante dos seus olhos, eu peço para que fique um pouquinho. Não vai embora já. Fica aí. E aí ele corre, ele pega a água, né, que era tradição desde aquela época lavar os pés de quem estava chegando, né? Esse foi o entendimento de Abraão. Eles poderiam ter se transfigurado ali há pouco tempo, né? Um pouco antes de aparecer para Abraão. Mas o entendimento de Abraão e a forma respeitosa e educada de receber alguém é exatamente com água para os pés, né? E falar: descanse debaixo dessa árvore. É o tratar, a ideia de trazer conforto. Lembra que Jesus, quando vai à casa de Simão, e aí vai uma mulher chorar aos pés de Jesus, e ela derrama toda a sua lágrima ali e enxuga os pés de Jesus com o próprio cabelo. E depois derrama bálsamo na cabeça de Jesus. Lembra dessa história no Evangelho? E aí Simão fala: mas como que o Senhor permite que uma pecadora entre e fique aí beijando seus pés, chorando nos seus pés, enxugando o, as lágrimas com o cabelo? Como que o Senhor permite uma pecadora tocar no Senhor? Olha só. E aí qual que é a resposta de Jesus para Simão? Eu cheguei e nenhum dos seus servos me recebeu para lavar os meus pés. Você não me recebeu com honraria nenhuma. Essa mulher, ela veio e se humilhou diante de mim. Então, para aqueles que mais são devedores, mais gratidão tem no coração. Essa é a lição que nós vemos Jesus ensinando ali nos evangelhos a respeito dessa recepção. E isso traz uma reflexão para nós nesta noite. Como será que nós temos tratado essa real presença de Cristo em nossas vidas? Quais têm sido as nossas atitudes ao acordar? Você já acorda reclamando da vida? Poxa, mais um dia, tem que trabalhar, enfrentar aquele chefe chato, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É assim que você acorda? O mau humor, chutando tudo que tem no. Chuta o gato, chuta o cachorro, chuta o tapete, você tropeçou. A água que você abriu e caiu a água gelada em vez de cair água quente. Aí você reclama, aí você xinga, você blasfema. Assim que é o seu dia? Muitos, eu tenho certeza que acordam desse jeito, acordam com mau humor, acordam já, sabe? Que coisa, queria já estar aposentado, queria estar na praia, queria estar em outro lugar. Eu sei que é bom, né? Você ter essa oportunidade de estar na praia, em outro lugar, mas, irmãos, a gente tem que. Você lembra o cântico que o coral cantou aqui no aniversário? Agradeça ao Pai pelas coisas que ele fez, com as coisas que ele ainda irá fazer. É ter gratidão quando você acorda. É louvar ao Senhor quando você acorda. É o respirar. O Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Porque a palavra Yahvé significa exatamente isso, é esse respirar. Né? Você puxa. Yahvé. Essa é a ideia da palavra Yahvé. É o respirar.
todo ser que respira, louve ao Senhor. Já está louvando. A ideia do 150, do Salmo 150, é que todo ser que respira já está louvando ao Senhor. Porque esse é o respirar. Você, né, quando você puxa o ar, é o Iá. Quando você solta, é o Vé. E é uma palavra sem vogal, porque não tem vogal mesmo quando você faz. Não tem vogal. É exatamente isso. Por isso que não tem vogal o nome de Deus. A gente fala Iavé, mas que é porque chega próximo. Uns vão falar Iová, mas se falar Iová, eu engasgo. De puxar o ar, né? O G, então, nem entra. Jeová já está totalmente fora. É um I ali, né? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer nessa pequena aplicação antes de continuar a pregação, como que nós estamos vivendo diante do Senhor? Como nós estamos recebendo o Senhor? Nós estamos na presença, até dormindo, Deus vela o nosso sono. Quando nós acordamos na presença do Senhor. E se você acorda na presença do Senhor, não precisa falar bom dia para o Senhor, mas louve ao Senhor. Agradeça ao Pai pelo dia. Senhor, graças te dou, te louvo por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar na tua presença. Eu agradeço ao Senhor pela vida que o Senhor está me dando. E que esse dia o Senhor possa ser uma bênção. Eu possa reconhecer que tudo o que acontecerá nesse dia, o Senhor está no controle. Seja das coisas ruins ou sejam das coisas boas, o Senhor está no controle. Isso é reconhecer a Deus. Isso é receber o Senhor com água para os pés, indicar o local de descanso, estender uma rede, né? O pessoal do norte e nordeste gosta bastante, né? Da rede. Se tivesse uma rede ali, seria bom, né? Para os viajantes ali. Se estivesse chegando no Nordeste, pera aí, já vou trazer um pratinho de cuscuz e uma rede aí para você deitar, né? Não é isso, mano? Mira. Então, é dessa forma. Como que você recebe o dia que está chegando? É algo para a gente pensar. E continuando o texto, então, de 6 a 8, nós vamos ver que Abraão ele vai fazer aquilo que um melhor anfitrião faria ao receber o Senhor. Ele vai preparar uma refeição. Qual que é a especialidade da sua casa? Né? Qual que é a especialidade? Qual que é o melhor prato que você faz? Bolo? Ali na refeição não ia dar muito certo o bolo, mas tem outros pratos, né? A Maria faz um ótimo bolo ali, que é uma beleza, né? Fazendo propaganda aí dos bolos da Maria. Mas a refeição. Então o que que ele fez? Olha, pega lá qual que é o nosso prato melhor? É vitelo, né? O gaúcho ia chamar esse prato aqui de vitelo, que é exatamente o novilho tenro, ou seja, o novilho com pouca idade, o novilho novo, novilho, redundando, novo, né? Quer dizer, o novilho já é novo, mas um novilho mais novo. É o vitelo, a ideia do vitelo. Eu nunca comi, eu tenho uma vontade de comer esse tal de vitelo. Já comeu, Manjo? Deve ser bom, né? Carninha macia, eu nunca comi. Eu confesso que é uma. Vou ver se a próxima vez que eu for para o Rio Grande do Sul, né, mano? Ver se eu consigo comer um vitelo. Diz que é muito bom. E aí ele prepara, pede para pro. Primeiro ele vai para Sara, e fala: olha, amassa aí 3 medidas de farinha e faça um pão aí para os viajantes, né? Ela correu para preparar o pão e Abraão também correu, pegou ali o gado, escolheu o gado, chamou seus empregados: olha, pega aí, sacrifica esse gado, prepara ele porque a gente vai fazer um assado. E aí teve a preparação, foi servir um banquete ali com coalhada, com leite. Não sei se os irmãos tomam leite na refeição, né? Mas era a Coca-Cola da época lá, tomar um leite junto com a refeição, né? Ah, novilho, enfim, tirou ali tudo que tinha de melhor e serviu um banquete. E ficou em pé esperando eles comerem. E eles comeram.
diz o texto no final do versículo 8, né? Como eu disse ali, eles é uma transformação, né, de seres celestiais em humanos, e aí a gente vê essa. Não, a gente vai fazer conforme você disse. Se é para comer, a gente vai comer. Mesmo. A gente não é humano, mas a gente vai comer isso daí. A gente dá um jeitinho aqui e tal, né? E Deus, como diz Colossenses, Deus cria as coisas do invisível. Do invisível ele faz se tornar, né, aquilo que ele quer, né? Ele tira as coisas e traz à existência aquilo que não existia, né? Ele traz à existência. E ele, então, é capaz ali de, mesmo como anjo e como Deus, desfrutar da comida de Abraão. E aí vem a questão, né? Com relação a Sara. Não que o Senhor não soubesse, no versículo 9, que Sara estava ali. Ele sabia. Mas a ideia de perguntar para Abraão, então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: está aí na tenda, né? Ele sabia que Sara estava ali. Mas a ideia é: por que ela não está aqui conosco? Essa é a ideia. Estou vendo você, cadê seu esposo? Ela está aqui, né, conosco. E aí ele diz: certamente eu voltarei a você daqui a um ano. Aí ele fala que voltará, né? Daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos. Aqui é um relato, né? O próprio autor aqui, Moisés, ele relata: Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então, a ideia aqui é que e o versículo 12 diz: por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Então o que Sara está falando? Olha, eu não tenho mais libido. A ideia do libido. Não tem mais libido. Já sou velha. O meu senhor já é velho. Como que a gente vai ter? Então e aqui ela riu por dentro. E se você olhar para o capítulo 17, versículo 17, Abraão também riu. Só que o Senhor não chamou a atenção de Abraão, chamou a atenção da Sara. Mas Abraão também riu consigo. Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, versículo 17 do capítulo 17, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Até na questão do vigor físico. Ela vai ter vigor para dar à luz? E aí, então, assim como Abraão tinha rido no seu íntimo, Sara também riu. E a gente fica culpando só Sara de ter rido, né? Já repararam isso? Quem sabia que Abraão tinha rido também? Né? Alguns, mas a maioria talvez não. Realmente. Sabe porque já passou, né? Mas a gente não ouve muito dessa história de que Abraão riu do Senhor. A gente sabe e ouve muito que Sara riu do Senhor. Mas na verdade é que ambos riram do Senhor. E então, Deus fala com eles, dizendo isso. Olha, nada, versículo 13, será verdade, não, ela ainda fala, né? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? E o versículo 14 diz: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. E aí Sara, acho que caiu como a gente dizia no passado, que não existe mais essa expressão, porque não existe mais isso. Mas a gente continua falando, caiu a ficha de Sara. Né? Os jovens falam: que negócio é esse de ficha, né? Mas é o que eu falava e continuo dizendo. Caiu a ficha de Sara. Ele entendeu com quem Abraão estava falando.
Porque Abraão tinha sido avisado que era o Senhor que estava aparecendo. Mas Sara estava vendo 3 homens. Ela não sabia que era Deus. Mas quando vieram todas essas confirmações, o texto diz que ela teve medo. E por causa do medo ela negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade. É certo que você riu. Por que ela estava falando que não riu? Porque o texto fala que ela riu por dentro. Então ela não riu, né? Não dava para ver que ela tinha rido. Mas no seu íntimo ela duvidou. A ideia é de duvidar. Ela duvidou porque era velha. Então o Senhor fala com ela. Agora, meus irmãos, lá no Lucas capítulo 1, versículo 33, há uma história semelhante de Zacarias e de Isabel. Isabel, prima de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Né, mãe, deu à luz ao Senhor Jesus Cristo. E Isabel também era mulher de idade. E Zacarias também havia duvidado. Agora, quando o anjo fala, Gabriel fala com Maria, Maria fica, mas como vai ser isso? Porque eu não tenho marido, como que eu vou dar luz? Porque imagina, meus irmãos, Abraão e Sara eram casados, homem e mulher, ia ter filhos, mesmo sendo em idade avançada, Deus poderia mexer na natureza humana, como mexeu, e ali Sara engravidou e teve a luz. Teve um parto ali de um menino. Mas Maria ficou assim, ela não duvidou, mas ela perguntou: como vai acontecer isso? Porque eu não sou casado. Então o anjo fala: nada, aí vem falando no versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Você vai ficar grávida, assim como a sua prima Isabel também ficou grávida, ela na velhice. Porque para Deus nada é impossível. Não há nada impossível para Deus. E essa história, ela não tem só essa história, são várias as histórias de Deus operando aquilo que é impossível. Porque Deus, ele gosta de se revelar dentro do poder que ele é. Ele é todo poderoso. Ele tem poder de transformar histórias, ele tem poder de conceder aquilo que para nós, aquilo que julgamos impossível para nós. Tudo dentro de um propósito. Nós não vemos nenhuma ação de Deus sem um fim, sem um propósito lá na frente. Todas as ações de Deus têm um propósito. E Deus teve um propósito aqui com relação a Sara, assim como teve com relação a Maria, como teve com relação a Isabel. De Isabel nasceu aquele que prepararia lugar para o Messias. E de Maria nasceu o próprio Messias. Assim como os pais de Sansão, também na velhice, tiveram filhos. Sempre com propósito. O que eu quero dizer, meus irmãos, que os irmãos, Deus, ele atende às nossas orações quando nós estamos no propósito dele. Qual é o propósito de estarmos dentro da aliança com ele? Qual o propósito? E aquilo que às vezes nós julgamos: Senhor, isso aqui é impossível, isso aqui não vai acontecer na minha vida. Mas se de Deus tiver propósito, vai acontecer. Aquilo que às vezes nós julgamos como impossível. Então creia. Creia que Deus fará. É lógico, precisa estar pautado dentro do propósito de Deus, mas Deus fará. Deus, ele concede e ele nos direciona para fazermos a sua vontade. Por isso nós devemos sempre se apegar a Deus em oração para entender a sua vontade, para entender em qual posição nós estamos diante da vontade de Deus. E aí muitas vezes, e nós temos que crer, né, que Deus, se Deus tiver os seus propósitos, ele faz e pronto. Não tem nada, não vai ficar nada de fora daquilo que ele quer para as nossas vidas. E aí você deve pensar, se você está em uma situação, a sua situação de vida,
com o Senhor, como é que está? Será que você tem algum enrosco? Você está em alguma falta? Alguma coisa tem sido impossível na sua vida de alcançar, porque depende muito de você fazer, de você. Confie no Senhor, busque força no Senhor. As coisas, Deus, Ele dá forças para mudarmos situações. Pode ser relacionado à sua saúde, mudanças de hábitos, desde coisas pequenas, como mudanças de hábitos alimentares, rotina de exercício, né, e coisas assim. Deus, Ele também te ajuda. Se você, Ele vai te dar forças para mudar. Você fala, não, é difícil eu sair dessa aqui. Não, você sai. Deus, Ele é capaz de mudar a situação da sua vida. Às vezes você acha que você tem ah, um peso de pecado na sua vida onde Deus jamais tirará. Deus pode tirar desse lamaçal de pecado e transformar a sua vida. Não acho que isso é impossível para Deus. Deus faz isso se tornar possível. Ou algum tipo de vício, ou até mesmo alguém que você está orando para sair de algum determinado vício, de alguma situação de escravidão com pecado, Deus pode tirar dessa situação. E como diz o texto, Deus falou para Sara: existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? É dessa forma que devemos pensar. Será que existe algo muito difícil que Deus não possa agir? Ele pode. Ele pode mudar muitas coisas em nossas vidas, se nós tivermos um propósito e firmarmos um propósito dessa mudança diante de Deus. Não há nada difícil para o Senhor. E eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e orasse. Pensasse exatamente nisso. O que tem? Quais são os desafios da sua vida? Quais são as coisas que você tem lutado para mudar na sua vida e você não tem encontrado forças para tal mudança? Pense em algo que está aí e você tem julgado. Isso daqui parece não ter jeito. Coloque diante de Deus nesse momento. Confesse isso ao Senhor. Tenha um momento com o Senhor em oração. Coloque dele, confie nele, assim como ele transformou a vida daqueles senhores, né? Um de 100 e outro uma outra de 90. Ele pode também transformar as nossas vidas para um propósito específico. Senhor, nós cremos que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. O Senhor é capaz de mudar situações em nossas vidas. Hábitos pecaminosos que ainda estamos cometendo. Mesmo sabendo que o Senhor, ó Deus, já nos perdoou de tudo isso. Mas assim como Abraão recebeu o Senhor em sua casa, nós também temos o Senhor diariamente em nossos lares. Mas nós confessamos ao Senhor que diariamente nós não temos sido fiéis ao Senhor. Nós não temos tido essas atitudes de reconhecer o Senhor em nossas vidas. E principalmente não temos confiado ao Senhor os nossos problemas para que o Senhor resolva. Temos muitas vezes negligenciado essas ações com o pensamento de que não resolve eu orar. A oração para isso não faz sentido. Mas sabemos que o Senhor é capaz de mudar tudo aquilo que tem sido pecaminoso em nossas vidas. Seja até mesmo com relação ao nosso corpo, com os nossos hábitos alimentares, as nossas rotinas de exercício,
até mesmo coisas que temos feito que desagrada ao Senhor e temos continuado a fazer, seja ela qual for, a falta de confiança em determinado assunto, nós temos respondido com ansiedades, com preocupações, com medos, com frustrações, temos ficado deprimidos, porque temos tido essa falta de confiança, como Sara teve, em achar uma situação de vida demasiadamente ah, impossível para o Senhor, difícil para o Senhor. Que tenhamos, ó Deus, em Ti a confiança de entregar todos os nossos anseios, necessidades aos Teus pés. E que o Senhor, ó Deus, nos purifique, nos cure, para que continuemos a exercer os nossos ministérios, a exercer as nossas vidas, as atividades de cada dia diante do Senhor, com presteza, fazendo com excelência tudo aquilo que vem nos à mão para fazer. É em nome de Cristo que oramos. Amém.